todo dia a frente derruba a internet. Mas você não mora em Tubiara, não é? Não mora. Você Goianésia. mora em Goianésia, não é? Nossa, É. você está longe de casa, está em Tubiara, né, minha Tô, filha? por isso que ontem eu não consegui assistir a aula de novo, eu tava na estrada. Aham. E você mandou o trabalho para mim? Ainda não, tô Você, faltando você duas falou que ia mandar. questões. Aham. Aí você pode mandar para mim depois, Tá, tá? tá, eu mando hoje, hein? Cadê a Hélia? Aham. Hélia, cadê você, Hélia? É, a Juliana, eu já falei com ela. Renata, você fez a prova, Thalita? Fiz hoje. Deu algum Não, foi problema? certinho. Você acertou alguma? Você A acertou primeira eu todas? errei duas, a segunda eu acertei. Como É porque assim? são duas chances. Eu fiz as duas. Ah, então você. Ah, entendi. Ah. Então, Juliana, é só sua prova mesmo, por enquanto. Quer a carninha? Hã? Quer a carninha? Não, quero não. Fritura, não quero não. Então vamos, né, gente? Vamos começar aqui. Ana Cássia, fecha seu microfone aí. Fechar. Ai, professor, fecha aí. Não tô acertando fechar, não. Ah, tudo bem. A gente só escuta tudo, Pois é, né? mas eu não tô conseguindo Eu não fechar importa. ele, professor. Ah, tá, eu fecho aqui. Feche aí pra mim, por favor. Ok, fechei, tá? Qualquer coisa, é só você, embaixo aí tem levantar a mão, aí você me fala, eu desmarco aqui, tá? Então vamos começar aqui, gente. Boa noite, então, novamente para todos vocês, tá? Que bom, até agora, todo mundo que fez a prova não teve maiores problemas, só da Juliana, que eu vou verificar, por isso que eu estou perguntando para vocês, né? Daqui a pouco eu vou postar essa aula para vocês e posto os exercícios para a prova de segunda VA, tá? Que eu vou deixar disponível para amanhã para vocês, tá? Hoje eu gravei uma aula e nós falamos com vocês de antinomias, tá? Antinomias, não, nomos, normas, regras contrárias, incompatibilidade de normas dentro do ordenamento jurídico. Então, isso não pode acontecer dentro de um sistema jurídico, né? Ou seja, contradições de normas, e aí entra o papel da hermenêutica para solucionar este problema. Então, esse é um dos problemas. Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês, falar com vocês, terminar de falar sobre antinomias, e aí nós vamos entrar na parte do Código de Ética da OAB. Então, hoje ainda nós vamos falar do Código de Ética da OAB, e amanhã também. Já já eu posto para vocês os slides, ok? Tanto de antinomia, quanto do do Código de Ética. Lembrando que eu já postei alguns slides para vocês, e como está desconfigurado essa sala de aula, para alguns, né, eu vou mandar para vocês no grupo já já, tá bom? O material todo para vocês da aula de hoje. Inclusive a aula gravada, viu, Hélia? Eu gravei uma aula hoje à tarde, tá gravada, postei ela lá agora para vocês, tá? Agora à tarde, tá? E já eu converso com você, Hélia, a respeito da sua prova, tá? Então, nós estamos falando de antinomias. Então, assistam o que nós vamos falar aqui hoje, depois vocês devem complementar com a aula que já está gravada para vocês. Então, eu vou dar um link aqui agora,
falando sobre as antinomias jurídicas, e aí vocês entram no portal mais tarde ou amanhã e façam sobre as antinomias, e assistam a aula sobre antinomias. Lembrando que na aula gravada hoje, Hélia, está lá a resposta, inclusive, da teoria da decisão jurídica. Lembrando também que hoje eu coloquei um material para vocês sobre antinomias, lá no texto, e coloquei um material da teoria judicial, que você estava com dúvida a respeito da pergunta. Está tudo lá, então é só dar uma olhadinha. E aí a gente termina esse assunto aqui e entra no Código de Ética, que também está lá. E daqui a pouquinho, na hora que a gente terminar aqui, eu posto também no grupo de vocês, tá bom? Esse grupo, o administrador dele é o João Vitor, né? Se alguém souber, pode escrever aí. Se tiver outra pessoa, a gente adicionar a Ana Cássia daqui a pouco, que é uma aluna nova que está entrando agora. Pois bem, gente, antinomias, ela significa conflito de normas, tá? Quando se fala em antinomia, nós estamos falando de conflito de normas, de incompatibilidade dessas normas, tá? É quando uma norma, ela aparenta estar em contradição com outra norma jurídica dentro de um determinado ordenamento jurídico. Isso acontece. É por isso que muitas normas, elas caem em desuso, elas são substituídas, elas vão para o STF, para que o STF, então, tome determinadas posições e crie jurisprudência e tentem resolver este problema ali por meio de algum julgado, né? Então, para que haja uma antinomia, quer dizer, um conflito de normas, é preciso 3 condições básicas. É preciso que haja 3 condições básicas, né? Então, a primeira condição é que as normas conflitantes, elas devem emanar de autoridades competentes em um mesmo âmbito normativo. O que significa isso? Significa que as normas colocadas por autoridades competentes, elas são opostas dentro do mesmo espaço comum, né? E aí gera um problema de antinomia. Vou dar um exemplo para vocês aqui de antinomia. Vamos pensar, não haveria antinomia, por exemplo, se uma lei estadual do Rio de Janeiro determinasse uma determinada coisa e uma lei estadual lá do estado de Pernambuco, por exemplo, determinasse o oposto. É comum nós observarmos aqui, por exemplo, uma lei que determina no estado do Rio de Janeiro que é proibido entrar em bancos ou em locais públicos de capacete. Lá no estado do Pernambuco, existe uma outra norma que afirma que não tem problema algum você entrar dentro de determinados estabelecimentos com capacetes, né? Então, isso seria mais ou menos um exemplo de normas que acabam conflitando dentro de um ordenamento jurídico, tá? Então, essa é uma situação. O segundo ponto, a segunda condição, né, é que as normas, né, desde que preenchida a primeira condição, neste exemplo que nós falamos aqui com vocês, elas devem conter determinados, vamos chamar assim, de comandos que se opõem a isso, ou seja, que evitem com que as normas elas sejam compatíveis, né? Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, em algumas situações, 3 situações, por exemplo. Vamos pensar assim, uma situação A, situação B e situação C. Então, na situação A, nós temos uma determinada norma jurídica que obriga alguma coisa e proíbe outra coisa. Numa determinada situação B, nós temos uma norma jurídica que permite algo e proíbe outra. Numa determinada situação C,
nós temos uma norma jurídica que permite algo e obriga outra, né? Então, no caso de A, nós temos uma antinomia, né? Um conflito de normas dentro daquilo que nós chamamos no seu sentido de mais forte, pois algo é obrigatório quando é que deve ser feito, e algo é proibido quando não deve ser feito. No segundo caso, quando a norma permite algo e outra proíbe, né, nós temos aí um tipo de antinomia que ocorre porque uma determinada norma é permissível e estabelece, né, que algo pode ser feito ou não. Então, tem algo que é facultativo aí, e que dependerá do critério do destinatário. Neste caso aí, a oposição entre as normas se concretizará de acordo com o destinatário final, a quem aquela norma é endereçada, né, que vai aproveitar a permissão de se pretender fazer algo que é proibido por outra norma. Na condição C, que nós falamos com vocês, nós temos uma norma jurídica que permite alguma coisa e uma norma jurídica, e na mesma norma jurídica, né, que permite algo, ela obriga algo a fazer alguma coisa. Obriga outro a fazer algo diferente. Então, neste caso, nessa situação, nós temos aí, uma situação até que se aproxima muito da situação anterior, mas é no sentido oposto. Por quê? Porque a oposição se concretizará na medida em que o destinatário pretende não fazer algo que é obrigatório por outra lei. Ok? A terceira condição para que haja uma antinomia é o conflito entre normas, que o conflito entre normas deve deixar o destinatário em uma posição, vamos dizer assim, insustentável, numa situação em que o destinatário não saberá como é que deve agir diante de determinadas realidades. E aí, no caso, dificulta, inclusive, a ação, ou melhor, o julgado de um juiz, que terá muita dificuldade e talvez no julgado ou na sua sentença, ele não terá condições de estabelecer aquilo que é o grande alvo do direito, que é a própria justiça. No artigo 2º, né, do parágrafo 1º da LINDB, das leis introdutórias do direito brasileiro, do qual o texto que eu coloquei para vocês, né, de Renata Vilas Boas, e ela trabalha muito em cima dessas leis introdutórias, inclusive das leis introdutórias, segundo, do parágrafo tácita, né, compatibilidade das leis, ou compatibilidade de duas normas, e isso significa que uma dessas duas normas deve ser revogada, né? O conflito entre normas, então, é visto sempre pelos profissionais do direito, pelos operadores do direito, como um problema sério, seríssimo dentro do ordenamento jurídico, que deve ser resolvido, e determinando, assim, quais são as normas que são conflitantes e quais a que devem ser invalidadas. Isso é essencial, isso aí é imprescindível, né, para que não haja problemas de segurança jurídica. Pois bem, existem alguns critérios específicos, do qual eu vou mostrar já para vocês a teoria, a pirâmide de Hans Kelsen, né, e que estabelece alguns critérios específicos para tentar resolver esse problema. Dentre esses critérios, nós podemos levantar alguns
deles aqui. Nós podemos, não, nós vamos levantar algum deles aqui como solução real para este problema. O primeiro desses critérios é o critério cronológico, tá? É um critério estabelecido pelo seguinte princípio: quando há uma lei posterior, esta lei revoga uma lei anterior. Então, este aí é o princípio cronológico. Nós temos também um princípio chamado de princípio hierárquico ou critério hierárquico das normas jurídicas. Então, o operador do direito, ele tem que levar em consideração o momento do julgado, ou da decisão, ou da resolução do conflito, para um desses princípios. Então, prestem atenção, no princípio cronológico, uma lei sempre posterior, ela revoga as leis anteriores. Então, ela tem a preferência. Segundo ponto, o critério hierárquico. Neste critério hierárquico, tem como princípio básico de que uma lei superior, ela sempre revoga leis anteriores, inferiores. Ou seja, uma lei como uma Constituição Federal, por exemplo, ela está lá no topo da pirâmide, é uma lei maior, e ela revoga qualquer outra lei, seja ela lei ordinária, lei especial e assim por diante, né? Também nós temos um outro critério, que é o critério da especialidade. Este critério da especialidade é baseado num princípio de que as leis, pelo próprio nome já está falando, de que as leis especiais revogam as leis gerais. Tá? Esses são os princípios básicos desses 3 critérios. E, além disso, nós temos um outro critério, tá? A lei, que é o critério da lei mais benéfica. Então, a lei mais benéfica à pessoa, a um indivíduo, ela tem também prevalência na hora da resolução desses critérios. Bom, mas vamos comentar rapidamente aí sobre esses princípios, ou sobre, melhor dizendo, ou sobre esses critérios. Vamos começar com um critério, o critério da hierarquia de normas. Vamos pensar assim, quando houver um conflito entre 2 normas jurídicas, primeiramente, tá? Nós devemos verificar qual é a hierarquia da norma, qual é a autoridade que criou as mesmas. Quem é que criou? Foi uma Câmara Legislativa de uma cidade? Foi uma Assembleia Legislativa do Estado? Foi a Câmara dos Deputados que criou essa lei? Então, tem que se levar em consideração o princípio da hierarquia. Então, a norma derivada sempre de uma autoridade de hierarquia superior, ela prevalecerá diante da norma derivada de uma autoridade de hierarquia inferior. No caso do nosso ordenamento jurídico, a norma constitucional é a norma que deriva da autoridade detentora do maior poder, no caso, o poder constituinte, tá? E essa norma, ela prevalece sobre qualquer outra norma, né? E abaixo dela, nós temos outras normas, né? Abaixo das normas constitucionais, nós temos aí as normas legislativas que derivam das autoridades dotadas do poder legislativo, tá? Depois, por que nós estamos falando isso? Para que vocês possam observar que dentro de um ordenamento jurídico há uma estrutura de ordenamento que vai adotar este critério. O nosso ordenamento é assim, né? Bom, mas muitas vezes o próprio critério da hierarquia, ele se mostra insuficiente para resolver o problema da antinomia, porque muitas normas
conflitantes, elas vão derivar de um mesmo poder normatismo. Às vezes, aquele poder que criou aquela determinada norma cria um outro poder, cria uma outra norma que também gera conflito. Então, o que se deve fazer? O que o hermeneuta deve fazer, o operador do direito deve fazer, os juízes devem fazer? Eles devem recorrer a um segundo critério, o critério da especialidade. E o que diz o critério da especialidade? Se uma das normas for geral, a outra for excepcional ou especial, tá? Esta norma especial deverá prevalecer somente nos casos especiais ou excepcionais, tá? Conservando sempre a norma geral para os outros demais casos que não sejam excepcional, tá? Aí, nós temos aí os casos das normas jurídicas, da classificação das normas jurídicas, né? Leis, normas, regras e etc., portarias e etc., que nós já trabalhamos na aula passada e que vamos mostrar para vocês no slide. Bom, então, se a norma for genérica, para a norma genérica será aplicada, então, aliás, se a situação for genérica, será aplicada uma norma geral. Se a situação for excepcional ou especial, será regida por uma lei excepcional ou especial. É o que diz no artigo 2, tá? Do parágrafo 2 das leis introdutórias do direito brasileiro, que está no texto de Renata Vilas Boas postado para vocês, tá? Bom, mas pode ocorrer ainda um conflito entre duas normas de uma mesma hierarquia, com o mesmo grau de generalidade, tá? E aí, neste caso, a norma vai ter que ser adotado o critério cronológico. Por quê? Porque aí a norma mais recente irá revogar a norma, desculpa, mais antiga, né? Como nós já falamos isso. Então, esse é o tal critério critério cronológico. Pois bem, se depois de aplicado esses três critérios ainda não se resolver o problema, ainda há um último critério, há um último princípio, que é o princípio da lei mais benéfica. Em situações como, por exemplo, do direito público, que envolvem relações, por exemplo, entre o Estado e os cidadãos, quando há um conflito de normas jurídicas da mesma hierarquia, do mesmo grau de generalidade, apoiar a resolução do conflito deverá apoiar-se na lei mais benéfica que confere um tratamento melhor aos cidadãos de uma maneira geral. Vamos pensar também numa questão do direito penal, né? No direito, em determinadas situações do direito penal, nas quais duas normas são pretensamente válidas, mas geram inconsistências ou conflitos e que penaliza o réu. Bom, e uma penaliza o réu e a outra prejudica o réu. Qual norma, então, que deverá ser adotada? Utilizando a lei, então, mais benéfica, tá? Adotar-se-á a regra que privilegiará o réu, né? Indúbio pro réu. É assim que você estudar com o professor César, né? O professor Alex e assim por diante. Então, este é o critério da lei mais benéfica. Bem, estes 4 critérios,
eles auxiliam, né, o destinatário das normas finais, né? Então, ele deve ser aplicado a um determinado destinatário, né? Toda lei é aplicada a um determinado destinatário, a todas as pessoas, a um grupo específico, ao homem, à mulher, etc. Mas todas as normas jurídicas, ela tem um destinatário. E as pessoas precisam, que estão envolvidas nessa relação jurídica, precisa sempre tomar uma decisão. E aí precisa escolher o melhor critério, né? O melhor critério dentre as normas conflitantes, tá? Para quê? Lógico, para eliminar aí as antinomias, ok? Bom, as antinomias, esses conflitos de normas, elas têm diversas classificações. Não vai dar para a gente falar de todas essas classificações pormenorizadamente, com exemplos e tudo mais. Eu vou citar aqui, ela está posto lá no texto que eu coloquei para vocês, e que já também vou colocar aqui no grupo para vocês. Então, nós temos diversas classificações das antinomias. Então, quanto à solubilidade, ou seja, solução das antinomias, essas antinomias, elas podem ser reais e aparentes. Quanto ao âmbito da incidência, elas podem ser de direito interno, de direito internacional, de direito interno internacional. E quanto à natureza, as antinomias, elas podem ser próprias ou impróprias, né? Então, não dá para a gente falar sobre isso. Eu vou comentar rapidamente sobre cada uma delas, mas de maneira muito rápida, tá? Então, nós temos antinomias, chamadas de antinomias dentro do nosso ordenamento jurídico, de antinomias aparentes, né? Essas antinomias aparentes são aquelas que nós citamos aqui nos casos para vocês aí, né? Nas situações A, B e C. Na situação A e B, nós temos uma norma que manda você fazer e a outra norma não diz para você fazer. Ou então nós temos uma norma que diz para você não fazer e a mesma norma aparenta dizer que você deve fazer, né? Então, isso é chamado de normas aparentes. São normas que são emanadas pela própria autoridade do poder normativo, né, em um determinado espaço e com conteúdo incompatível. E aí o destinatário, com base nesses critérios, poderá resolver. E, por outro lado, também, nós temos aí as antinomias reais, ou antinomias chamadas de segundo grau, né? Existem alguns critérios para resolver esse tipo de antinomias, né? De segundo grau, chamado também de antinomias reais. Não há, entre os doutrinadores e entre os próprios hermeneutas, um critério melhor e superior do que o outro, mas existem alguns critérios que se complementam, que se interrelacionam. Isso é muito importante de nós prestarmos atenção, tá? Então, nós temos vários critérios, mas nós temos 3 critérios que nós gostaríamos de destacar com vocês. O primeiro critério para a resolução dessas antinomias reais é se houver um critério, um conflito de critério hierárquico e o critério cronológico hierárquico, tá? Então, essa é a outra situação. Para a resolução dos problemas, entre o critério hierárquico e um critério cronológico, se deve, primeiramente, valorizar ou predominar o primeiro critério, que é sempre o critério hierárquico. Por exemplo, uma norma constitucional mais antiga revoga uma norma legal, mesmo que recente.
O segundo ponto, caso exista um critério hierárquico um conflito entre o critério hierárquico e o critério da especialidade, né, deve-se prevalecer ainda o critério hierárquico. Um exemplo, uma norma geral, ok? Terceiro conflito, tá? O terceiro conflito de antinomias e o critério específico para a resolução deste problema. Caso haja um conflito entre o critério cronológico e o critério da especialidade, deve-se prevalecer o critério da especialidade. Exemplo, uma lei geral sobre contratos, mais recente, não revoga uma lei sobre contratos trabalhistas, que é mais antigas, tá? Sendo assim, então, nós podemos dizer que o critério mais forte é o critério hierárquico, seguido do critério da especialidade e seguido do critério cronológico. Ainda no artigo 9º da Lei Complementar número 95, também vai nos informar que a lei mais recente deve expressar, enumerar os dispositivos que o revoga. Quer dizer, não pode criar-se uma lei e revogar tudo para trás sem dizer o que está revogando, né? Tal exigência, né, enfraquece novamente o critério cronológico, tá bom? Pois, se uma lei indicar expressamente a revogação de uma norma especial, ela deve permanecer válida, ok? Bom, e quanto à natureza das antinomias, as antinomias, elas podem ser próprias e impróprias, né? No texto que eu estou aqui do lado, isso pode ser impróprias e impróprias, como Renata Vilas Boas trabalha isso daí. Então, as primeiras, as antinomias próprias, elas envolvem normas sempre obrigatórias, normas sempre permissivas e proibitivas. As antinomias impróprias, elas envolvem princípios diferentes, valorizações diferentes e de finalidades também. Por exemplo, quanto aos princípios, duas normas jurídicas, elas atribuem uma valoração diferente duas normas jurídicas, elas atribuem uma valorização diferente, como igualdade e liberdade, né? Então, aí nós temos princípios envolvidos que podem gerar conflitos. Sobre princípios valorativos, axiológicos, duas normas jurídicas atribuem uma determinada valorização diferente a uma mesma conduta, com penas diferentes para o mesmo crime, por exemplo. Sujeito deu um tiro e matou A. O outro sujeito também deu um tiro e matou B. Sujeito matou A e pegou uma pena maior porque quem ele matou é mais bonitinho do que o outro que matou o B, né? Isso não existe, ok? Esse princípio, então, não deve ser percebido na hora da resolução dos problemas. E princípios também de finalidades, né? Uma norma propõe um determinado fim e outra norma consagra os meios que não levam a este fim. Quer dizer, as normas, elas são feitas para atingir uma mesma finalidade, mas elas geram um problema, né? Geram um problema. Então, essas antinomias impróprias na Constituição Federal Brasileira, elas são quase que inevitáveis, né? Principalmente no que diz respeito aos aspectos principiológicos, né? Alguns de vocês tiveram aula comigo lá em Filosofia 2, e nós discutimos muito essa questão aí com vocês. E aí alguns
chegar muito comum, e isso acontece muito, né? Deixa eu mostrar aqui o slide para vocês, disso que nós estamos falando aqui. Primeiro tem que compartilhar a tela, né? Tela inteira. Ok. Aqui, gente, ó, esse slide aqui, eu pus ele aí hoje para vocês, lá no grupo, na sala virtual de vocês, do 2, tá? Alguma coisa que nós estamos falando está expressa aí nessas regras jurídicas da hermenêutica. Algumas salas virtuais, como tem aquele problema dela ter sido copiada do outro professor, daqui a pouco eu também vou postar no grupo para vocês, tá? Mas aqui não dá tempo da gente enumerar todas essas regras científicas da hermenêutica, mas nós gostaríamos aqui de dar ênfase em algumas dessas aqui, tá? Por exemplo, nós já falamos aqui no ponto 1, a interpretação do direito não é tarefa fácil, né? É por isso que nós estamos estudando, inclusive, aqui a hermenêutica, né? Por exemplo, existem muitas leis que tratam sobre o duplo grau de jurisdição, que trata, muitas vezes é complicado de fazer uma boa hermenêutica disso daqui. A própria garantia do contraditório, como é que você pode garantir aquilo que é contraditório? O universo das diferentes doutrinas, né? Vamos pensar só ali no STF, nós temos 11 cabeças pensantes que julgam de acordo com as diversas correntes doutrinárias. E ali nós temos duas correntes básicas, né? Uma corrente dos garantistas e assim por diante. Então, nós temos diversas doutrinas ou correntes, do direito. Além disso, nós temos teses, nós temos súmulas, nós temos jurisprudência. Então, o trabalho no direito não é uma tarefa fácil. E aqui a hermenêutica, já falamos com vocês, é uma ciência auxiliar para isso. A hermenêutica, ela não traça regras no sentido de norma imperativa ou garantidora de sanção, mas ela sugere, né, as regras hermenêuticas, elas são muito mais uma sugestão de procedimentos, né, ou seja, são sempre leis indicativas ou causais, são ferramentas que auxiliam no trabalho da investigação, no trabalho da interpretação, para que o hermeneuta faça uma boa interpretação e que ele alcance a integração das normas jurídicas. Terceiro ponto, as regras da hermenêutica são regras científicas de grande valor, né? Tal qual as fontes do direito, as fontes da doutrina, porque também consolidam aí as ideias e os pensamentos de muitos e muitos séculos de doutrinadores, filósofos e etc., né? Um outro ponto de suma importância para qualquer hermeneuta é se privilegiar, dar a ênfase nos fins sociais de uma lei. Toda lei que ela é criada, ela foi criada para atender um determinado objetivo. Ela foi criada para atender uma determinada demanda, né? E aí, no artigo 5º das leis introdutórias do Código Civil, né, diz, e nós já falamos isso nas outras aulas, que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que se ele dirige e às exigências do bem comum. Então, vejam aí tem uma premissa, toda norma visa proteger um determinado interesse, um determinado valor, né? Então, esse aí é um ponto que tem que ser levado em consideração, com o objetivo de alcançar o bem comum, né? Bom, e aqui tem uma coisa muito interessante,
é que toda doutrina admite que por trás de um texto legal há sempre uma intenção do legislador, um fim do qual ele queria atingir, uma determinada meta, um valor que ele criou aquela lei para tutelar. Mas não há um determinado a, a, a mens legislatórios, a mens voluntas, ou a mensis legis, ou a ratio legis, né, que é a lei para todos, né, pois, como o Brocardo diz, a lei, ela foge do seu criador, ela torna-se autônoma, uma coisa viva, e aí se torna difícil, tá bom? Um outro ponto que nós não podemos deixar de destacar com vocês é que a hermenêutica, ela condena o método puramente literal, afirmando-se a primazia de outros métodos. Ou seja, o método literal é importante, é o primeiro passo. Na hora que eu estou lendo a gramática da lei, da norma jurídica, é imprescindível, certo? Mas não posso ficar somente preso a um aspecto gramatical ou literal das palavras ou das leis, pois eu não conseguirei entender nunca o objetivo final das leis. Então, aí é consagrado um método chamado de teleológico, né, que é um método prioritário, que é aquele método que é expresso em leis e que atinge, que consagra a finalidade da norma, ok? Aqui tem alguns exemplos para vocês, eu coloquei aqui para vocês, exemplos para vocês, e um bom exemplo está no preâmbulo da Constituição e depois aí nos artigos 1 e 3. Eu não vou comentar com vocês, ele está aqui, vocês abram e leiam, né? No preâmbulo da Constituição, que faz parte da norma constitucional, e ele é uma declaração de princípios, de supernormas, que vão prevalecer sempre em caso de conflitos aparentes, que é a mesma questão que nós estávamos trabalhando aqui com vocês a respeito de antinomias, ok? E aí, depois vocês vão olhar, por exemplo, nos aspectos constituintes e principiológicos das normas jurídicas, no caso brasileiro, né? O artigo 1º, que fala dos princípios fundamentais do Estado, o artigo 3º, que fala dos objetivos fundamentais da República, né? Do qual nós trabalhamos aqui com vocês. Aqui tem alguns outros exemplos, complementando aqueles slides que eu deixei para vocês ontem, né, e antes de ontem, que fala sobre o método literal, né, a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Veja, o texto aqui ele pode ser visto até de forma literal, já está exigindo o óbvio, né? O nome da pessoa, tá? O nome do querelante e aquilo que ele fez, né? O nome da pessoa que cometeu o delito e a menção do fato, tá? Mas um tipo de interpretação literal, somente aqui, sem analisar o contexto, vocês observarão aqui pela leitura que ele não faz sentido e que está correta. E é preciso utilizar outro tipo de interpretação, no caso aqui, uma interpretação lógica, para alcançar o resultado. E aqui tem algumas regras da interpretação, tá? Lembrando com vocês que as regras da interpretação, elas procuram atingir a integração das normas. Então, vou só rapidamente falar algumas delas aqui, né? A interpretação não deve levar à ineficácia ou aplicabilidade da norma, tornando supérflua ou sem efeito. Ou seja, na lei, tudo que está escrito na lei tem alguma utilidade, né? A lei não é 1001 utilidades, pelo contrário, tudo que está ali tem alguma finalidade. Essa é a primeira regra. Quando o ordenador jurídico, quando o legislador criou a lei e colocou ali,
Ele fez aquilo ali com uma determinada intenção, com o mesmo objetivo. Ele estava com um objetivo, ele queria atingir alguma coisa, tá? Ponto 2. Deve-se conduzir a uma equidade, com o objetivo de garantir a justiça, ou seja, as leis devem ter a mesma equidade, igualdade para todos, né? Por isso é que todos são iguais perante a lei. No mínimo, se espera disso no seu aspecto formal. Letra C. A interpretação não deve infringir a finalidade da norma ou sistema. A interpretação não deve infringir a finalidade da norma ou sistema. Esse é um probleminha sério, né? Tem muita gente que gosta de decidir de acordo com a sua própria cabeça. E aí vai trazer uma série de problemas, né? A interpretação também não deve conduzir a um resultado irrealizável, impossível ou contrário à lógica do sistema jurídico, né? O cara matou simplesmente porque ele queria, né? Ele matou simplesmente, alguém chegando, ele matou porque deu vontade na cabeça dele, né? Então, ele não vai ser punido, né? Ele é melhor do que os outros. É um tipo de interpretação que é impossível impossível de acontecer. Letra E, que conduz a uma colisão com outros princípios constitucionais. Já falamos alguns desses com vocês. Que conduz a fórmulas incompreensíveis, de inviável aplicação prática, que conduz a antinomias com normas hierárquicas superior. E aí tem outros, né? Tem outros casos, e tem exemplos também, como está escrito aqui, uma ação revisional de contrato, né? E aqui leiam, por favor, isso aqui para vocês entenderem melhor. Tem uma segunda regra da hermenêutica. Quando a lei não contém frase ou palavra, já falamos aí com vocês, inclusive, né? A lei não contém frase ou palavra inútil, supérfluo ou sem efeito. Aí tem um exemplo para vocês aí de uma RESP, né? É recurso especial, ok? Terceira regra, prevalece a interpretação que compatibiliza as normas aparentemente anônicas. Acabamos de falar isso com todos vocês. E aí tem os princípios hierárquico, cronológico e da especialidade. Como falamos com vocês, o hierárquico é superior, depois vem o da especialidade e o cronológico. Aqui nós não temos estabelecemos este critério, lógico, só citamos no slide. Aqui está um exemplo de um habeas corpus, né, no Rio de Janeiro, no STF, tá? E aí vocês podem ler. Quarta regra, quando a lei não fez distinção, o intérprete não deve fazê-la. Por exemplo, todos são iguais perante a lei. Lá diz, independentemente da sua religião, raça, cor, posição social e etc. Já pensou se tivesse ali, salvos exceção? Então, essa lei, ela não, quando a lei não faz distinção, ou o intérprete, aquele que deverá interpretar, não deve fazer isso aí, né? Quinta regra, né? Quinta regra, uma norma especial prevalece sobre a norma geral. Falamos isso com vocês aqui há pouca hora, né? No todo, contém a parte, ou seja, na parte geral, contém a parte especial. Também não vamos trabalhar aqui para vocês, porque o tempo se esvai, né? Oitava regra, quando a lei é obscura, interpreta-se ela restritivamente. Interpreta-se ela restritivamente, ok? Nona regra, não deve aquele a quem o mais lícito deixar de ser lícito ou menos. Ou seja, a regra indica que onde a lei confere a alguém determinado poder, direito ou prerrogativa, essa atribuição inclui apenas aspectos acessórios e necessários decorrentes deste poder, direito ou prerrogativa. Um exemplo,
Quem pode despejar um inquilino pode despejar-lhes os móveis e animais domésticos. A norma que dá direito sobre o imóvel, salvo exceção, dá direito também às benfeitorias e ao recebimento do principal que tem direito aos juros. Leiam aí para vocês verem como é que funciona direitinho isso daí. Leis excepcionais ou especiais devem ser interpretadas restritivamente. Acabamos de dizer para vocês. Aqui eu acho que vocês não enxergam bem direitinho isso daí, porque ficou pequeno mesmo, né? 11ª regra, prevalece a interpretação que melhor atenda à tradição do direito. 12ª, a emenda da lei facilita a sua compreensão. 13ª, a posição do seu dispositivo no texto esclarece o seu alcance. A equidade não permite o enriquecimento sem causa, etc, 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 ok? Esse slide aqui trata dessas regras como um todo. Este outro aqui, de analogia, equidade, das leis introdutórias ao Código Civil, dos tipos de interpretação, eu já postei ele lá e nós trabalhamos ele hoje com vocês, ali na aula que eu postei e que está gravada, tá? Este outro slide aqui é o slide que nós tratamos a respeito de hoje. Também tem muitos slides e eu não vou discutir com todos vocês eles aqui, né, já que nós já falamos a respeito dele. Então, nós temos ali as antinomias. Antinomias é o conflito de normas dentro do próprio sistema jurídico que precisa de solução, né? Então, são contradições, são conflitos, e diante dessa impossibilidade de conciliação de duas normas, o intérprete ele deve procurar sempre uma solução para este problema. E aqui nós temos aí, utilizando este triângulo como uma figura geométrica, para esboçar, que Hans Kelsen esboçava sua teoria pura do direito, e ele afirmava que há um princípio das normas jurídicas, né? E que a maior das normas jurídicas são as normas constitucionais. Abaixo dela nós temos as leis complementares, depois as leis ordinárias, os decretos, os regulamentos, os contratos, e assim por diante. Isso aqui nós não vamos discutir com vocês, porque não é objeto de estudo nosso, e também vocês já viram na aula de vocês, né? Mas aqui, de acordo com as antinomias, o princípio hierárquico é um princípio que é uma categoria mais alta que deve prevalecer em relação aos outros, né? Depois nós temos o princípio cronológico, tá? É o princípio mais antigo, mas ainda nós temos um princípio, que é o princípio da especialidade, que é maior do que o princípio cronológico. Aqui tem um exemplo aqui, tá? Da Lei de Introdução ao Código Civil, ali de 1942. Leiam esse exemplo aqui depois, ok? Neste conceito aqui tem algumas coisas aqui interessantes que a gente só queria observar. Alguns conceitos, né? Que é o conceito de vigência, validade e eficácia. Conceito de vigência. Vigência é a característica da obrigatoriedade da observância de uma norma, ou seja, é a qualidade da norma que permite a incidência dentro da sociedade. E aí nós temos a validade, né? A validade da norma é o tempo que a compatibilidade da lei de acordo com a Constituição e com o sistema jurídico. E a eficácia da norma, que está relacionado com a idoneidade, através da subsunção ou da revogação, subsunção de um fato à norma jurídica e suas consequências, prescritas no ordenamento jurídico. E aí nós temos aí, né, alguns conceitos. Revogação, perda total ou parcial de uma vigência da lei, aí tem um exemplo, que divide-se em abrogação e derrogação, é a revogação parcial de uma lei. A abrogação é a revogação total de uma norma, e aí nós temos outra RESP como exemplo, né, do Tribunal Superior de Justiça, mais outra RESP aqui, ok? Aí tem o princípio da especialidade, deixa eu ver quem está chamando.
Aleluia, o Ítalo. Aleluia. Né? E aí está o princípio da especialidade. E aí tem outros exemplos aqui também, uma outra RESP, né, de 2011, que é um exemplo para vocês, tá? Do que trata esta RESP, beleza? Ok? E aqui tem um caso mais concreto, que é um caso interessante de uma outra RESP aí também, que fala sobre a questão cronológica, e aí nós não vamos ficar trabalhando isso daqui, haja visto que já está gravado lá para vocês, né? Ok? Aqui tem outra outro exemplo para vocês, ok? Quando uma lei não faz distinção, o intérprete não deve fazê-lo, ok? Esses daqui são exemplos para vocês. Certo? Então, essa aqui são os termos que nós teríamos que ver sobre a hermenêutica, né? Então, a Ana Cássia está chegando hoje, né? Então, Ana Cássia, sobre a hermenêutica, nós fizemos uma noção no primeiro dia de aula, falamos da importância da hermenêutica, traçamos e fizemos as noções introdutórias da hermenêutica, discutimos com vocês a proposição fundamental da hermenêutica, que é fazer a boa interpretação, mesmo diante de uma regra clara, bem clara, inclusive precisa de uma aplicabilidade. Conversamos com vocês sobre as funções da interpretação, né? Discutimos com vocês os tipos de interpretação, que é a interpretação autêntica, a interpretação judicial, a interpretação pública, administrativa, e assim por diante. Deixa eu ver o que mais que nós falamos com vocês. Aí depois nós falamos com vocês com as espécies de interpretação, né? Algumas dessas espécies de interpretação. Entre elas, nós falamos da interpretação literal, né? Também chamada de interpretação gramatical, semântica ou filosófica. Falamos da interpretação lógica sistemática, da histórica, da sociológica, tá? Ou teleológica, como é também chamada, as formas de interpretação extensiva, declarativa, restritiva, né? Trabalhamos isso com vocês e falamos sobre as escolas de interpretação jurídica. Dentre as escolas, nós falamos das escolas dogmática e as escolas da livre pesquisa, ou do direito livre, né? Falamos da vontade do legislador, discutimos com vocês a analogia, equidade, né? E hoje, antinomia. É lógico, isso aqui é um curso rápido, né? Um curso de 5 dias, então isso aqui são só noções introdutórias. Nos slides que eu passei para vocês, vocês poderão adquirir mais conhecimento, lendo também, lógico, o material, lendo também o material aí que eu postei para vocês, beleza? Agora, nós vamos falar a outra parte, que é um assunto sobre o código de ética profissional da OAB, né? Esse danadinho deste código aqui, tem muita gente que não dá muita importância ao Código de Ética Profissional, mas o Código de Ética Profissional, né, ele cai na prova da OAB e das 80 questões, né, 8 são delas, ou seja, 10% da prova. Quando se leva em consideração que 41 questões é necessário para provar, se você tira 40 de 8 e acerta as 8, você tem possibilidade de acertar 25% já de cara
da prova de ética e ética profissional ou do código de ética profissional. Isso, muitas vezes, a gente despreza essa questão e não analisa isso, né? Não é mesmo? Esse slide também eu vou mostrar aqui agora para vocês, mas antes eu vou fazer uma introdução rápida no Código aqui Civil, já que nossa aula já está chegando assim, mais ao fim, né? Bom, deixa eu comentar aqui com vocês. Ok. Gente, o Código de Ética, né, o Código de Ética e de Disciplina, como é chamado, né, Código de Ética e de Disciplina da Ordem dos Advogados, ele tem por objetivo aí guiar a conduta profissional na advocacia, no exercício da advocacia, né. Vejam bem, código de ética e de disciplina. Código de ética e de disciplina. Vejam, ética está relacionado com comportamento, com princípio, com caráter. É aquilo que deve expressar o seu próprio caráter. E também não é só um tipo de código que fala aquilo que você deve ser, mas fala também um tipo de penalidade que você que você é passível de receber, que somos passíveis de receber, quando nós deixamos de descumprir qualquer um desses, daquilo que está expresso no Código de Ética. Por isso que é chamado também de Código de Disciplina, né? Bem, essas normas referidas neste código, né, elas assumem, inclusive, caráter de normas jurídicas, né? Haja visto que a própria violação resulta na subordinação do infrator de uma determinada sanção. Então, é muito importante nós prestarmos um pouco atenção nisso daí. Eu postei também um código de ética para vocês, com todos os seus artigos lá no AVA de vocês, está tudo lá. Se vocês depois, alguns têm facilidade de ter o acesso normalmente, e outros não têm condições de acessar o material, mas o material estou postando para vocês também. A Ana Cássia não está no grupo, então, Ana Cássia, você entra e olhe lá direitinho. Eu estou vendo aí, o Ítalo entrou agora há pouco, então, Ítalo, você tem que pegar e assistir as nossas aulas, que está postado lá, tá bom? Escreva aí para mim, por favor, você fez a prova de primeira VA, que está postado lá? Sim ou não, Ítalo? Aí você me avise. Ou você foi tomar café? Vou ver se ele foi. Ítalo. O Ítalo. Café não é janta, né, gente? Hora dessa. Tô brincando, tá? O Ítalo. Bom, como nós estamos falando aqui com vocês, o profissional da advocacia, né? A advocacia aqui, esse código de ética, ele é mais para os advogados, né? Lógico. Mas algumas dessas, como ela tem caráter de normas jurídicas, algumas dessas normas expressas aqui no Código de Ética, ela serve, inclusive, para outros operadores do direito. Haja visto que elas, além de serem normas jurídicas, elas são normas de condutas, que vão disciplinando aí o exercício da profissão, né, de acordo, de forma coerente com a finalidade, e ela a finalidade de cada uma ali, exercendo com o objetivo de levar uma boa crença
na honestidade, na capacidade profissional do advogado e na sua relação com as pessoas, com os cidadãos de uma forma geral, né? Então, essas normas de condutas, tá, gente? Elas representam, então, princípios de ética da advocacia. Em outras palavras, né, o Código de Ética e de Disciplina da OAB nada mais é do que um agrupamento de princípios e regras de natureza moral que regula aí o exercício da advocacia. Que é uma atividade que não pode se desassociar-se, né, de determinados parâmetros, de procedimentos que concedem aí honradez, né, vamos dizer assim, à atividade profissional. E também é um código que busca padronizar, uniformizar a disciplina dentro dentro da categoria, né? Sendo considerado aí de interesse social, né? De interesse social a formação do próprio advogado e o seu próprio comportamento na sociedade, né? Então, é indispensável que deva ser adotadas normas éticas fundamentais com o objetivo de regularizar e regulamentar o comportamento da categoria do profissional da advocacia, né? Do profissional aí da advocacia, seja na atividade em que ele desempenha aí, né? Então, o que nós estamos querendo dizer é que o comportamento ético do profissional da advocacia não pode ser nunca desassociada do comportamento expresso no Código de Ética, né? O Código de Ética é uma espécie de esteio, né? Com altos padrões de condutas que influenciam diretamente na ética profissional do cidadão e, por que não dizer também, influenciam aí no espírito humano do próprio profissional, né? A sociedade hoje cobra qualidades importantes de um profissional, de uma maneira geral, também dentro da área da advocacia, também dentro da área, no aspecto, no mundo jurídico. Princípios tais como a competência, a independência, a equidade, né? Esses tipos de princípios, eles vão se refletindo aí no comportamento profissional e vão estabelecendo uma espécie de prova de confiança, né? Uma prova de confiança naquela pessoa que segue um determinado padrão ético-moral. Isso é muito importante, né? Os clientes, as pessoas que estão de fora, que conseguem vislumbrar, que conseguem ver este padrão de confiança na vida dessas pessoas, então, elas então, se sentem seguras, né? Então, isso é muito importante, Além do mais, esse Código de Ética e de Disciplina, ele também funciona como uma maneira, já que ele estabelece uma forma de conduta e um padrão, ele estabelece uma maneira de cobrar, né, vamos dizer assim, de cobrar um determinado comportamento do profissional do direito, né? E aí, se essa cobrança estiver pautada em cima de regras gerais, étnicas, né? Desculpa, regras gerais não, regras uniformes, regras éticas uniformes, e que as mesmas violações destas regras estabeleçam uma responsabilidade profissional, isso é muito importante, e isso é importante para o próprio órgão, né,
que comanda o exercício da profissão, que é o caso é a OAB, como para a própria sociedade, que se sente segura em relação a essas situações que nós estamos falando com vocês. No que diz a respeito aí à advocacia propriamente dita, né, todas as particularidades expressas dentro do Código de Ética e Disciplina da OAB têm um sentido, vamos dizer assim, extraordinário dentro da sua própria atividade, porque atribui a uma determinada, como é que eu digo o seguinte, atribui uma propriedade de mínimos, né, de um mínimo de conduta esperada do profissional do direito. Deixa eu ver aqui. Do profissional do direito. Dá para esperar. Né? Bom, exemplo para vocês, né? A Constituição da República, no seu artigo 133, estabelece ali que a profissão do advogado, né, é uma profissão, eu vou mostrar no slide já para vocês, é uma profissão essencial à justiça. Inclusive, ressalta que a figura do advogado é indispensável na administração da justiça. É impossível se fazer justiça. É impossível se fazer justiça. Só um instante. Aí. É impossível se fazer justiça sem a figura do próprio advogado, né? O artigo 133 diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei, né? E aí, no Estatuto da Advocacia, né, no artigo 2, diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça. E aí, no parágrafo 1º, no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce uma função social. Exerce função social, né? Então, segundo alguns doutrinadores, não há nada mais extraordinário diante desta posição no ordenamento jurídico que confere essa prerrogativa a um determinado profissional, né? Isso é muito bom. Outro ponto é que a função social, né? A função social é semelhante à do serviço público, tá? A advocacia só pode ser praticada, ou pelo menos deveria ser praticada, por meio, né, ou mediante rígidos padrões éticos. Então, é adotado, então, o Código de Ética de Disciplina aí da OAB, né? Bom, a ética profissional da advocacia está, então, regulamentada, né, no Código de Ética de Disciplina da OAB, que foi editado pelo Conselho Federal da OAB, né? E aí ainda nós temos também o Estatuto da Advocacia e da OAB, né? Que foi o primeiro, o primeiro documento, mas depois ele foi remetido ao Código de Ética e Disciplina, no qual todo o profissional é obrigado a observar de forma rigorosa aquilo que está expresso ali no Código de Ética. É o que diz, por exemplo, no artigo 33, né, do Estatuto da Advocacia. Lá no artigo 33, deixa eu ler aqui para vocês, no artigo 33, diz o seguinte: o advogado, ele obriga-se a cumprir os deveres que estão consignados no Código de Ética da Disciplina,
No parágrafo único deste mesmo artigo, diz: o Código de Ética e Disciplina regula, tá, os deveres do advogado para com a comunidade, para com o cliente, ou outro profissional, né? E ainda também regula a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever da assistência jurídica, olha como é que é importante isso, o dever geral da urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Então, é muitíssimo importante e é obrigado a qualquer um que se torna um profissional, um advogado, tem que observar. Bem, vocês estudaram filosofia, e em filosofia, né, em filosofia jurídica, diz o seguinte, lá tem a contraposição, as diferenças entre normas gerais, as normas morais, né, que são gerais, e as normas jurídicas. Nas normas morais, né, elas têm como características serem normas que são destituídas de sanção. Nesse tipo de situação, né, a característica mais relevante, distintas de tais normas, né, das normas jurídicas, né, quer dizer, a ausência de sanção, é uma questão de particularidade, no máximo de uma imposição repressiva de uma determinada violação às normas morais. Mas as normas morais que explícitas, né, no Código de Ética Profissional, tem caráter de normas jurídicas, e daqui a pouco nós vamos falar de algumas dessas normas morais. Justamente, né, porque o seu descumprimento, ele submete aí ao infrator a uma determinada posição. Então, posição não, uma determinada sanção, né? Então, exemplo disso daí, nós podemos observar ali, no contexto do próprio Código de Ética e Disciplina da OAB, que nasceu ali no dia 4 de julho de 1994, que regula a atividade da profissão, né? Nós já falamos do artigo 33, mas no artigo 36 também fala da mesma coisa, a respeito das normas morais, elas ganharem conotações de normas jurídicas, e com isso, as normas morais aplicadas às normas jurídicas são aplicáveis também nos casos de violação ao Código de Ética da Disciplina, né? E aí, nós temos aí uma diferença grande nas duas espécies de violação ao Estatuto da Advocacia e da OAB, né? Que são as transgressões éticas, que são regulamentadas pelo próprio Código da OAB, e as transgressões disciplinares, que são regulamentadas ali no artigo 34 desta lei, 8.906/1994. E ali diz e é muitíssimo importante, né? Tem que ler esses 39 incisos que estão ali colocados no artigo 34. Não dá para a gente ficar lendo eles, mas alguns deles constituem infração disciplinar, agariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiro. Nossa, isso aqui acontece demais, né? Não vou nem falar nada, né? Conheço muito advogado que fica aí tentando, faz uma propaganda danada, buscando aí solução para os problemas, resolução dos conflitos de outros, né? Violar sem justa causa o sigilo profissional é outra coisa problemática, né? Tem muita gente aí que bota a boca no trombone, né?
Enfim, existem muitas coisas aqui que nós não vamos discutir com vocês agora, já que não dá para falar. Mas só para fechar, né, eu gostaria de citar aí o jurista Sérgio Ferraz, que observa com muita atenção a respeito dessas questões de violações disciplinares e violações étnicas, né? Esse tipo de situações, né, estão, segundo ele, subjugadas especificamente ao tipo de punição chamado de censura, independentemente de se tratar ou não uma situação de reincidência ou de primariedade. Independente disso, né, a falta praticada, ela também deve ser qualificada como uma violação de disciplina. E a repetição dessas faltas qualificadas, ela deve ser vista como uma violação ética, não caracteriza e já não caracteriza mais uma reincidência, ok? Bom, eu já cansei, né, gente? E nós já temos aqui um tempo estendido, então nós vamos parar aqui por hoje. Ok, gente? Tudo bem? Alô? Pessoal que foi para a janta voltou? Tá? Só a Hélia? A Hélia. Né? Então, vou parar aqui a gravação nossa. Sim, Ana Cássia, pode falar. Tá. Peraí, Ana Cássia, peraí que eu vou desmarcar a sua... Eu te silenciei, né? Eu te silenciei. Posso sim, já vou postar agora, Hélia, de todos os slides, inclusive para a aula de amanhã. O de hoje, né, que não deu tempo de mostrar todos, porque estava em prova, e no de ontem também, né? Espera aí, Ana Cássia. Uhum. A matéria da segunda VA é o de agora, tá? O que eu vou mandar no grupo para vocês agora, tá? O Hélia. Espera aí, deixa eu... Aguarda aí, Ana Cássia. Uai, o que eu fiz aqui? Perguntas, enquete, não é isso, não. Era aí, Ana Cássia, que eu marquei aqui e eu silenciei. Jesus amado, o que eu fiz? Achei. Ana Cássia. Pois é, eu fiz essa pergunta, Ana Cássia. Eu vou pedir para o João Vitor te adicionar esse grupo, tá? Por quê? Porque é o João Vitor que é o administrador do grupo, tá? Aí eu vou pedir ele para te adicionar. Eu não dei conta de desmarcar aqui, não. Pode conversar aqui. Eu vou pedir ele para adicionar você ao grupo aqui agora. Mas eu vou te mandar este material, tá? O primeiro material que eu vou te mandar agora é o material da prova de primeira VA, que você vai receber agora, tá? O segundo material, o segundo bloco de material que eu vou te enviar é a respeito do material de segunda VA, que também vou mandar agora, tá? O pessoal do grupo só vai receber só vai receber o material da segunda VA. Você vai receber os dois, porque você está entrando aqui agora. Joia? Escreva aí, joia pro Titi. Aí, muito bem. Então tá, joia. Ok. Hélia, já estou falando com você, tá? Interrompendo aqui a gravação.